Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso você já sabe, se inscreva nesse canal, faça parte da comunidade e faça parte do diálogo lá no Twitter ou no Instagram, onde a conversa com vocês realmente acontece e quem tem me procurado no Instagram tá de prova que eu respondo. E hoje eu queria falar um pouco sobre esse clima que a gente está vivendo nesses últimos dias. Sem citar nomes, porque eu não quero capitalizar em cima do momento e dos nomes, mas vocês sabem do que eu estou falando. E esse clima denso, que só se fala de um assunto, em que um lado acusa outro de ser mais odioso, de ser mais isso ou mais aquilo. E eu queria nos trazer numa viagem no tempo, para o primeiro século, para o tempo do apóstolo Paulo e de Jesus, para a gente entender como essa questão do ódio é tratado no período bíblico. E eu quero te dizer que ali no primeiro século, nos tempos de Paulo, o clima político não era um clima político suave, pelo contrário, era um clima muito pesado, cheio de conspirações, cheio de assassinatos. Se você viajasse um pouquinho no tempo na história de Paulo, você vai perceber que pelo lado judaico, a dinastia Asmoneia tinha acabado, nós tínhamos entrado ali no período herodiano, e na família de Herodes aconteceu uma série de conspirações. Herodes, por exemplo, mandou matar a própria esposa, e depois 2 filhos dessa esposa, que era a princesa Asmoneia. Então pensa no clima entre os judeus, tendo essa questão com os seus próprios governantes. E no espectro romano também não era muito diferente, porque a gente está vivendo o começo do Império, né, um império relativamente recente, o fim da República, com uma série de conspirações, com o assassinato de Júlio César, né, um pouco antes de Cristo, mas no período depois de Cristo, no período de Paulo, nós temos ali uma tensão séria, inclusive com Nero, que posteriormente incendeia Roma. Então não é um clima político simples, é um clima de tensão, é um clima que o coração das pessoas está apertado, às vezes não está apertado, às vezes está pegando fogo, os nervos à flor da pele, como talvez seja parecido com o que você tem pensado hoje. E se você for pensar ainda nas tensões sociais, você tinha tensão social entre judeu da Judéia e judeu da Galileia, você tem tensões sociais entre judeus da Judéia e samaritanos, você tem tensões sociais entre romanos e outros povos que eles classificavam como bárbaros. Ou seja, o primeiro século é um tempo de extremas tensões, de polarizações, de posições extremas. E diante disso tudo, o apóstolo Paulo aparece como um pensador proeminente que talvez ali no primeiro século não tenha sido uma voz assim tão ouvida, mas a partir do primeiro século passou a ser uma das grandes vozes da história do pensamento ocidental, na contramão, no contrafluxo da cultura de ódio e tensões que predominavam ali no primeiro século. E eu queria te convidar a pensar que o apóstolo Paulo, no meio dessa cultura de ódio e de tensões, sendo ele cidadão romano e dono de grande retórica, como atesta a sua própria literatura, e também a literatura feita sobre ele pela pena de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, sendo ele cidadão romano e dono dessa grande retórica e dessa grande habilidade discursiva, ele poderia, por exemplo, lutar contra o ódio utilizando as grandes assembleias das polis, das cidades romanas. Ele poderia entrar nesses lugares e tentar usar da sua grande verborragia para convencer os principais líderes do seu tempo. Ele poderia usar as mais variadas plataformas para usar a sua grande influência, assim como outros grandes pensadores fizeram. Marco Antônio, que inclusive foi imperador, um filósofo estoico, Cícero, Sêneca. Mas talvez você não conheça Marco Antônio, Cícero e Sêneca, que foram importantes nessa época, mas você conhece Paulo. E a aposta dele não foi a aposta dos grandes retores, não foi a aposta desses grandes homens de grandes discursos,
Paulo apostou em duas coisas que eu quero te dizer que talvez faça muito sentido apostar hoje. Paulo apostou em oração e apostou na correspondência com pequenas comunidades que a gente ficou conhecendo como igrejas. E isso influenciou o mundo e influencia até hoje. E eu queria deixar com você algumas passagens que evidenciam essa preocupação que Paulo tem com essas pequenas comunidades e o quanto ele dedica a vida dele nessa aposta de que essas comunidades provocariam um impacto contra o ódio, um impacto com o seu amor que transbordaria e venceria o ódio. No final das cartas, olha só, ele não aposta em grandes livros filosóficos e tratados. Ele escreve pequenas cartas a pequenas comunidades de gente simples, pedindo por oração. E no final dessas cartas, de algumas delas, e eu vou elencar aqui, você percebe essa preocupação do apóstolo em colocar na mente daquelas comunidades uma mentalidade e um comportamento que vá na contramão do ódio e arrebente o ódio com um amor profundo, com demonstrações de misericórdia, com um agir inteligente e, sobretudo, com palavras de sabedoria. Olha o que Paulo diz terminando a sua primeira carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículos 14 e 15. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Olha como isso fala ao nosso momento de hoje. Mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros, no meio da sua comunidade local. E, para com todos, para com os de fora, o amor invade a cidade e quebra e arrebenta o ódio por meio da sua mensagem, por meio da sua atitude. No final de Colossenses, no capítulo 4, versículos 5 e 6, ele já falou aos Colossenses o que ele queria falar e ele termina dizendo assim: sejam sábios, usem a cabeça, sejam inteligentes, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha a preocupação de Paulo para que a mensagem do evangelho ultrapasse as barreiras daquela pequena comunidade local e como o amor pode impactar uma cultura de ódio. Olha em Romanos, final de Romanos, capítulo 16, versículo 19. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso eu estou alegre. Mas quero que vocês sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Como isso pode educar o nosso jeito de pensar e o nosso jeito de falar, sobretudo o nosso jeito de agir, e como a gente pode entrar nessa aposta junto com Paulo de que essa cultura do amor, daquilo que é auxiliar o fraco, daquilo que é ser paciente com todos, daquilo que é ser sempre agradável e temperado com sal, como isso pode influenciar o nosso jeito de ser e fazer com que essa cultura de ódio seja quebrada. No final de Filipenses capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Em dias de choro, em dias de insegurança, em dias de trevas, em dias de ódio, em dia de acusação mútua, em dia de separações no meio do próprio corpo de Cristo, ocupe o vosso pensamento. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Tudo o que é amável.
Nós quebramos a cultura de ódio com palavras e comportamento preenchido, cheio de amor. Por fim, Efésios 6:19 e 20. Aposta de Paulo, no amor e na oração, e orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. A aposta de Paulo em pequenas comunidades, não em grandes tratados filosóficos, mas em cartas, pequenas epístolas, isso mudou o mundo. E na oração dessas pequenas comunidades, para que as palavras tenham poder. Sim, as palavras têm poder, mas não para trazer prosperidade ou para trazer um carro zero. Não, as palavras têm poder, porque quando eu submeto as minhas palavras ao senhorio do Evangelho de Cristo, quando a minha boca se torna escrava de Cristo, ela é escrava em cadeias para trazer liberdade àquele que está preso. Eu escravizo o meu próprio agir, eu escravizo a minha própria boca ao amor de Cristo Jesus, para que, ao escravizar as minhas palavras e o meu pensamento e o meu procedimento, eu traga libertação àquele que foi aprisionado pelo pecado e pelo ódio. É disso que Paulo está falando, é essa aposta que Jesus fez. A aposta contra o ódio se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. A aposta contra o ódio se chama Oração da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A aposta contra o ódio se chama Evangelho da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja amável em tudo, seja bom em tudo, não retribua o mal com o mal. Masashi Kishimoto corretamente identifica o ciclo de ódio na nossa sociedade, o ciclo de ódio na raça humana. Masashi Kishimoto ele diz que uma pessoa começa a odiar e pratica o mal, e quando ela pratica o mal, ela afeta um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, tomados pelo prejuízo daquele mal, busca se vingar. E ao se vingar, age com ódio. E ao agir com ódio, perpetra e perpetua o mal, fazendo que outro grupo de pessoas se sinta no direito de se vingar novamente. Então nós temos instalado um ciclo de ódio, e o ódio é contagioso. Kishimoto está absolutamente correto nisso. E o diagnóstico que Kishimoto dá é o seguinte: alguém precisa interromper esse ciclo de ódio com misericórdia. E eu quero dizer que Kishimoto, embora aparentemente não seja cristão, ele dá uma mensagem extremamente cristã, porque quem interrompe esse ciclo de ódio é aquele que leva todo o ódio sobre si. E debaixo dos gritos de soltem Barrabás, crucifica-o, crucifica-o, ele mesmo diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus, do Cristo morto e ressurreto ao terceiro dia. Esse é o Evangelho que vence o ódio com o amor, porque se o ódio é contagioso, o amor é contagiante. E essa mensagem ganha força nos primeiros mártires da igreja. A palavra mártir no grego significa testemunha. Só virou mártir como nós conhecemos hoje porque são pessoas que testemunharam desse evangelho de amor e foram até a morte por causa desse evangelho de amor. E assim fizeram conhecido o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta para dias negros de ódio está na igreja, está na oração da igreja, está no evangelho confiado à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha mensagem para esses tempos. Deus abençoe vocês. Curta esse vídeo se você gostou dessa mensagem. Compartilhe com quem você acha que isso pode ser abençoador. E se inscreva nesse canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.